Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Outro dia eu falei aqui do artista e do engenheiro, né? E daí que durante essa semana eu vi no Instagram uma daquelas frases bonitas, motivadoras, que resumem muita coisa em um pouco, né? Era mais ou menos assim: o tempo é o que impede que tudo aconteça de uma só vez. Essa é uma daquelas citações que botam na conta do Albert Einstein, porque a frase é inteligente, sagaz, e afinal de contas ele é considerado um dos homens mais inteligentes da história. Só que não é dele, nem da Clarice Lispector, não é de nenhum astrofísico ou cientista, mas sim do escritor americano Ray Cummings, um dos pioneiros da ficção científica, naquela época, ali no início do século 1900, que os escritores publicavam loucamente em revistas impressas em papel barato para baixar o preço. Tanto que ele usou essa frase em mais de uma história. Porque é isso, para certas coisas, mesmo científicas, nada como pedir para um artista contar. O tempo é o que impede que tudo aconteça de uma só vez. O Einstein não inventou essa frase, mas mostrou para o mundo, mais ou menos na mesma época que o Ray Cummings escreveu a frase, que o tempo é uma parte tão importante do universo que ele deu o nome disso tudo que está aí de espaço-tempo, uma palavra só. O tempo é a tal da quarta dimensão, é uma coisa que faz parte de tudo, não é separado. Do mesmo jeito que uma caixa não pode ser só a altura, também precisa da largura e da profundidade. Do mesmo jeito, aliás, que se eu estico uma bexiga, ela precisa ficar mais estreita para compensar, o tempo também muda se eu estico o espaço, ou vice-versa. É o tipo de ideia tão complicada que eu não entendo, só aceito, mas várias coisas hoje totalmente normais no mundo já provaram que é verdade, tipo os satélites que ficam na órbita da Terra, que precisam ter relógios especiais para compensar a distorção do tempo em relação a quem está aqui no chão. Do tempo não, né? Do espaço-tempo. Isso para mim quer dizer que as coisas acontecem sim de uma vez só, ao mesmo tempo, né? Até a expressão mais comum. Nós é que somos seres que vivem presos nessa linha de um segundo depois do outro, do mesmo jeito que uma formiga subindo em uma árvore deve achar que é tudo um grande chão plano, né? E caramba, acabei de me tocar que formiga é terraplanista. Escritores de ficção científica tipo Ray Cummings e tantos outros gostam de imaginar seres alienígenas que não estão presos no tempo. O Dr. Manhattan dos Watchmen enxerga o tempo como uma dimensão, como outra qualquer, e pode ir e voltar do mesmo jeito que um patinador muda de direção no gelo. Ou os heptapods do filme A Chegada, baita filme, que tem uma linguagem solta no tempo que precisa ser expressa como círculos que vão se ramificando e não linhas retas que seguem uma mesma direção, sem início, meio e fim, ou pelo menos não nessa ordem. Tudo de uma vez. Já nós que somos apenas humanos, quer dizer, eu não sei quem está ouvindo aí, alô marciano, a gente luta contra o tempo, contra estar dentro do tempo. A gente quer que algumas coisas aconteçam, outras desaconteçam. O tempo impede que tudo aconteça de uma vez e a gente não gosta disso. Por exemplo, sempre tem gente que defende que antigamente é que era bom. Qualquer antigamente, né? E em 1960 devia ter gente dizendo que bom mesmo era 1920. Querem parar o tempo. Eu acho um absurdo quem tem nostalgia dos anos 1980. Gente, eu vivi aquilo lá, não era legal não, mas enfim, né? Sobre isso o episódio hoje. Mas você nem precisa ser reaça para falar esse tipo de coisa não. Eu mesmo odeio quando mudam a tela de algum aplicativo que eu já me acostumei a usar. Tem também quem faz harmonização facial para não envelhecer, ou sei lá para quê, né? Porque tem gente de 30 anos de idade fazendo. Pode ser só para ficar com a mesma cara que todo mundo que fez a harmonização facial. Enfim, eu não julgo mesmo, sério. De vez em quando eu vou ver o preço do transplante capilar, entrada de 1990 mais 5 vezes fixas de 1.750 no cartão, ou 16.990 à vista, e importante, sem limite de folículos. Eu várias vezes já falei para as minhas filhas que eu queria dar uma poção mágica para elas nunca crescerem, ficarem sempre criancinhas fofinhas e engraçadas. E isso anos antes da primeira virar adolescente, né? Aquilo tudo lá. E isso é bem cruel se a gente for pensar, né? Coitada, a pessoa ficar presa para sempre naquele corpo
para satisfazer uma alegria minha, para não dar trabalho, para não me contrariar, mas ao mesmo tempo a gente procura a fórmula da juventude eterna para os nossos corpos, de preferência sem limite de folículos. Olha, eu te falo, o tempo é complicado, viu? Último momento Alura do ano, eu vim aqui falar só dela, a Luri, a inteligência artificial da Alura. A Luri é uma inteligência artificial avançada movida pelo GPT 3,5, pronta para transformar o seu aprendizado online. Como assim? Como é que funciona isso? É que ela existe para tirar as suas dúvidas, para você poder pedir uma explicação. Eu, por exemplo, às vezes pego um pedaço de código e falo assim, Luri, o que eu fiz de errado aqui? E tudo bem, porque a Luri não vai me julgar, não vai me chamar de burro. Então é maravilhosa. A Luri, a minha nova melhor amiga, está disponível em todos os cursos da Alura para quem é do Plano Pro. Então pega aí o seu Plano Pro com 15% de desconto no boanoiteinternet.com.br/Alura e vem aprender de um jeito ainda mais fácil. boanoiteinternet.com.br/Alura. Vai lá ver como a Luri pode ser sua aliada no caminho para dar aquela virada na sua carreira, aonde na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Durante as entrevistas desse ano aqui no Boa Noite Internet, eu sempre perguntava no final o que a pessoa mandaria para o passado, um recadinho para ela mesma. Só para deixar claro que eu não tenho uma máquina do tempo. Você sabe que isso é só um jeito de pedir aquele conselho motivacional. E assim, eu fiquei feliz de ver que ninguém escolheu avisar para o seu eu mais novo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mudar o passado. No máximo, falar para relaxar mais, dar mais ou menos importância para alguma coisa. Nenhum arrependimento. Uma vez eu li um artigo de uma designer americana, a Julie Zhou, onde ela fala que achava que, de repente, por conta da criação asiática que teve, ela tinha mania de analisar cada decisão da vida. Que, sei lá, na faculdade ela devia ter relaxado e se preocupado menos em ter uma grade curricular perfeita. Aí uma hora o marido dela fala que, ei, peraí, a gente se conheceu na faculdade e uma aula careta. Aí a Julie resiste, argumenta, mas no fim reconhece que a gente vive hoje em dia em um modo de ultra-otimização para buscar uma perfeição que nunca dá para atingir. De medir tudo para ver qual o melhor resultado. O que nessa história dela é mais doido ainda, né? Porque ela ia otimizar para não ter otimizado tanto. Tá? Não dá para vencer. Mas a gente continua achando que dá. Eu lembro dessa história porque a Julie Zhou conta que o marido tem uma filosofia de vida que é a seguinte: se a pessoa está satisfeita com a vida hoje, então toda a decisão que ela tomou no passado foi boa. Eu gosto dessa visão, sempre tive ela sem nunca nem ter conhecido o maridão, até o dia, claro, em que eu deixei de ficar satisfeito com a minha vida. Você sabe quando foi isso? 2020, o ano que nunca acabou. Eu passei a dizer que queria uma máquina do tempo e voltar para um ponto específico para falar para o eu do passado não tomar aquela decisão. Sabe, nostalgia? A gente querer voltar para aquela casinha do campo que a família ia nos feriados para fazer bagunça e comer bem? É uma âncora no espaço-tempo. Em caso de emergência, aperte um botão e volte para lá. Ou então a famosa cena do filme Ratatouille, da Pixar, né, que um cheiro marcante faz a gente voltar lá naquela âncora. Sentir aquelas sensações boas de não só comer aquela comidinha da vovó, mas de estar com a vovó, o vovô, os primos, ganhar presente, brincar até tarde. Eu tenho isso com cheiro de chuva, né, de terra molhada. Me leva de volta para Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro, ali nos anos 1970 e 80. De vez em quando eu pegava o carro e ia para Miguel Pereira, dar um rolé. Era legal, me fazia lembrar os sentimentos. Já até passei por lá várias vezes pelo Google Maps e tentei uma vez até sobrevoar com um simulador de voo baseado em mapas reais que saiu ali no meio de 2020, mas o voo não terminou muito bem não, melhor deixar para lá. O problema das âncoras é que o espaço pode até ser o mesmo, mas o tempo é outro, e vice-versa, né, como deve ser. O bairro cresceu, aquelas árvores que a gente chamava de floresta viraram um condomínio de casas caras.
Aquele morro que a gente subia para chegar no lago nem era tão alto assim, né, como eu lembrava. E é claro, meus avós não estão mais lá, pacientes e felizes com a netaiada e os agregados. Mas a âncora segue presa lá. Nossa cabeça é boa nisso de viajar no espaço-tempo. O problema é claro que a gente vai criando âncoras negativas também. Um cheiro, um som, um gesto, um tom de voz também liga a máquina do tempo e leva a gente para um lugar que não é legal. A gente até sabe que está viajando no espaço-tempo, mas e daí a sensação é real. Isso é porque as nossas cabeças são máquinas de prever o futuro. Elas usam o passado para fazer isso. Se a coisa X aconteceu e depois veio a coisa Y, então toda vez que a coisa X acontecer, lá vem a Y. Se no filme a música de repente fica tensa, opa, eu aprendi que alguma coisa vai acontecer, pam, 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 né? Já dá aquela segurada pro susto, sem nem perceber. Se no bônus de internet começa a tocar um pianinho no fundo, melhor já pegar o lencinho aqui. Mas também quando toca uma música que só me faz lembrar de outra, nem precisa ser a mesma, só aquela batidinha tipo Índios do Legião Urbana, eu já fico mal, porque Índios estava na moda em uma época zoada da minha vida. O espaço pode ser igual, mas o tempo não. Ou, como falou outro artista que pensava que nem um engenheiro, o filósofo grego Heráclito, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Pro bem e pro mal. O rio não é mais o mesmo, o rio que foi bom, o rio que foi ruim. Até parece. O espaço, a latitude e longitude são iguais. Se eu te mostrar uma foto, você vai dizer que é igual. Mas não é o mesmo rio. A gente sabe, mas esquece, ou tenta esquecer. Eu bem que queria que o rio fosse o mesmo. Várias vezes esqueço que ele muda, que ele está sempre fazendo o que ele faz, que é ir rumo ao mar. Até porque é nessa hora que a correnteza costuma derrubar a gente. Às vezes a gente precisa dar um tempo para os outros, para o remédio fazer efeito, para o bolo assar, para o luto passar, para dar certo, para dar errado, para a pessoa pensar. O problema é que eu não sei dar esse tempo. Aqui em casa eu sou o chato que quando tem briga eu quero sentar e conversar na hora, resolver. Eu sou da lei que não se dorme brigado. Mas sei que tem vezes que eu preciso dar um tempo para a pessoa, né? Por exemplo, se ela está poucas ideias. Deixar passar, dar espaço-tempo para a pessoa. Às vezes a gente precisa dar um tempo para si, para as coisas se assentarem. E eu odeio isso, né? Tá bom, já entendi essa lição da vida, bora pro resultado final, por favor? Já misturei farinha e ovo, cadê o meu bolo? Falar em farinha, uma vez eu vi um curso de pão artesanal e a chefe francesa lá dizia que o certo é deixar o pão descansar uma noite inteira antes de comer. Tá de brincadeira, né? Senta aqui, pão, vamos conversar e resolver isso agora que eu quero te comer. Não, peraí, essa analogia foi um pouco longe demais. Nisso, eu sou mais cachorro do que gato. Durante anos eu fui contra ter cachorro aqui em casa, não sei se eu já falei isso por aqui, porque ao contrário de gato, cachorro não respeita nada o meu espaço-tempo. Sobe na cama quando não deve, quer dormir nas pernas, eu chego em casa, pulo em cima, me lambe a cara, não sabe esperar quando eu estou escrevendo, né? Tem que brincar agora. Tá, você deve estar me achando um monstro agora que odeia cachorros, mas eu não odeio bicho, eu só queria o meu espaço-tempo. Que olha só, acabei de dizer que eu não consigo dar para as pessoas. Enfim, há hipocrisias. Tem vezes também que a gente precisa encerrar uma coisa, que não é o mesmo que desistir, é reconhecer que o espaço-tempo daquilo chegou ao fim. Não, calma, eu não vim aqui dizer que o Boa Noite Internet já acabou, né? Essa grande preparação para avisar isso, não. A gente só vai entrar de férias, tudo normal. Eu sou dramático, mas não nesse ponto, né? Não tô aqui para avisar de nada que acabou, não, mas assim, tudo vai acabando todo dia. A gente quer que nada mude, que o espaço-tempo pare, que os nossos corpos permaneçam com as mesmas medidas, todos os folículos, que as coisas parem de acontecer, que não existam mais momentos históricos. O nome disso é zona de conforto, que é maravilhosa, né? Confortável, tem suquinho e ar-condicionado. Sair da zona de conforto é horrível, né? Então por isso eu não vou meter aqui o papinho de saia da sua zona de conforto, não, pode deixar.
Teve vezes que eu saí, foi muito bom, teve outras que nem tanto. Se fosse fácil sair, a parte de fora ia se chamar zona show, zona top, mas é a zona da incerteza. Em vez de fazer isso, eu vou contar outra história sobre o tempo. Em abril de 2000, eu saí do Rio de Janeiro rumo a Nova York para trabalhar como programador em uma startup dessas bem pequenas. Eu cheguei lá uma semana antes da minha agora ex-esposa. A gente morou em mais de um endereço temporário, ralou para achar um definitivo. Também teve que aprender como é viver em um país diferente, as linhas de metrô, a lavanderia com moedinha, ficar o dia todo falando e prestando atenção em língua estrangeira, fora, trabalhar. Então chegou julho e o meu chefe me chamou para um papo. É o seguinte, Cristiano, a galera lá me chamava de Cristiano, eu ainda não tinha assumido meu personagem Cris Dias. Cristiano, você tá aqui tem 3 meses, tá na hora de a gente avaliar como você tá indo e parabéns, você foi promovido. Sabe qual foi minha reação nessa hora? Como assim eu tô aqui só tem 3 meses? Mas é claro que tinham sido 3 meses, é só que ali, sem lembrar do calendário, a sensação é de que tinha passado pelo menos 1 ano. Eu me acalmei, agradeci a promoção e depois entendi. Nós somos seres lineares, presos no tempo, mas não é como se a gente tivesse um relógio atômico no peito, que nem os satélites da NASA, tendo que usar as teorias do Einstein para se manter sincronizados com o nosso espaço-tempo aqui. É que nem no filme Interestelar, do Christopher Nolan, e também daquele meme do Matthew McConaughey chorando. Quanto mais rápido a gente vai, mais devagar o tempo passa em relação a quem está parado na Terra. Foi o Einstein que falou isso, não fui eu. A nossa cabeça não marca o tempo em segundos, marca em coisas vividas, em memórias criadas. Em 3 meses de Nova York eu vivi mais do que em 1 ano de Rio de Janeiro, na zona de conforto. E assim, não foi só coisa boa, foi saudade, medo, solidão e um casamento que acabou 2 anos depois. Mas eu vivi, eu fiz o relógio andar no espaço-tempo. Muitas vezes a gente acha que é isso, que o jogo acabou e tá ganho, ou perdido também, que é o fim e que nada vai mudar. Mas olha, uma das poucas partes boas de ser velho é descobrir chegar à conclusão, pro bem ou pro mal, as coisas mudam. Até o sol um dia vai se apagar, e em outro dia, muito mais ainda no futuro, a entropia vai vencer o caos e o universo inteiro vai virar só calor. Nada mais vai acontecer e ninguém vai estar lá para ver. Só que o tempo não vai parar nem assim. Alguma coisa vai acontecer. Não é misticismo, é matemática. A chance de alguma coisa acontecer pode até ser muito, muito pequena. É de 1 em 1 trilhão de trilhões? Tudo bem, o universo espera. O universo tem todo o tempo do mundo. Alguma coisa vai acontecer. Só não vai ser de uma vez, nem quando a gente quer. Vai ser quando o tempo decidir. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Muito bem, internet, acabou. Chegamos ao fim dessa temporada do Boa Noite Internet. Sobe o coral, estoura champanhe, chama o Faustão para contagem regressiva. E mais da praia de Copacabana agora. Eu só posso deixar aqui meu muito, muito, muito obrigado a você que escutou, espalhou a palavra, mandou Boa Noite Internet para quem você gosta. Fiquei muito feliz em ver lá na retrospectiva do Spotify que a gente teve mais ouvintes esse ano do que em 2022. O tanto de gente me marcando lá que o Boa Noite Internet era o podcast top 1. Então, bom demais ver todo esse pessoal chegando. Obrigado também a todo mundo que bate papo comigo lá no nosso Discord, também conhecido como Melhor Discord. Obrigado por ficarem lá me ouvindo pistolar para falar mal do sistema e principalmente por mandar meme, porque sem meme a vida não tem graça. Um agradecimento todo especial para quem apoiou o Boa Noite Internet esse ano. Foi lá no boanoiteinternet.com.br/assine fazer o quê? Mostrar seu carinho entrando para o mundo de vantagem do Boa Noite Internet para ajudar a gente aqui assim, contando histórias. O podcast entra de férias, mas a newsletter e o mundo de vantagem não param. Então, vai lá, boanoiteinternet.com.br/assine,
Não fique de fora, aproveita para ter uma companhia nas suas férias aí nesse fim de ano. Obrigado demais a vocês, pessoas maravilhosas que valorizam a arte que a gente faz aqui. Obrigado a Alura e Promobit pela parceria, por patrocinar o Bônus de Internet, acreditando nisso aqui que a gente faz. E claro, obrigado a quem botou comigo esses 32 episódios de pé, ao meu sócio e produtor Gui Pinheiro, a minha amiga Jéssica Corrêa, que começou isso comigo lá atrás, na primeira temporada, e além de editar, fica me ouvindo que chorar as pitangas da vida, ao Pedro Hassani, que subiu a barra dos vídeos de corte aí, trouxe essa novidade esse ano, colocou piadinhas internas, botou easter egg, e a ela, que tem que conviver todo dia com os barulhos da minha cabeça, é a produtora do podcast e da minha vida, meu amor, meu espaço-tempo, Ana Maron. O Bônus de Internet, você sabe, é uma produção da Ampere. E é isso. Até ano que vem. Ampere.